Alô! Não, espanhol, tudo bem? Tudo bem? Hoje é uma live tripla. Está tudo tranquilo por esses lados? Também, ora. Fortíssimos. Olha, eu chamei-vos aqui para nós falarmos de algumas cenas relacionadas com o Código de Trabalho, porque o pessoal espetou-me para aqui com dúvidas a torto e a direito. Aliás, deste lado já estão 82 pessoas à espera, só no TikTok. Está a ver? E eu vou começar por dizer uma coisa e depois vós podeis pronunciar se será assim ou não, que é, eu acho, já estive num lugar de trabalhador, que o Código de Trabalho protege até demasiado os trabalhadores. Só que depois há uma questão, que é, os trabalhadores às vezes não sabem nem os direitos, nem os deveres. E acabam por ficar perdidos e por isso é que ficam com a ideia que as empresas é que têm o poder todo. Mas, na realidade, há muita legislação que protege os trabalhadores, certo? Não estou errado. Queres começar tu? Sim, posso começar. Na realidade, é como tu dizes, a lei está feita pró trabalhador. Não é para o, é pró. É literalmente esta a palavra. Aquilo que acontece na maior parte das vezes é que há duas hipóteses. Ou não conhecem os seus direitos e por isso não os exercem, ou conhecem os seus direitos, mas a pressão laboral é muito maior. E atenção que aqui não estou a tentar diabolizar os patrões, nem coisa que se pareça. É aquela sensação, por exemplo, toda a gente sabe que as horas suplementares têm de ser pagas. Mas a verdade é que pouca gente chega ao pé do patrão e diz, olha, desculpe lá, eu mês passado fiz 30 horas suplementares, portanto vai-me pagar e com um acréscimo de 15%, ou 20%, ou 25%, dependendo das situações, não é? Portanto, é uma mistura. Agora, tens um bom exemplo. A questão do despedimento, ao contrário daquilo que tens, por exemplo, na América, que é fácil, na América do Norte, que é fácil em tu despedires alguém, não é? Basta vermos os filmes, não é? Tu entras, tiveste o azar de tirar um café que não tinhas espuma suficiente, estás despedido. Ou respiraste pela canarina errada e estás despedido. É uma coisa assim fora do comum. Em Portugal, não. Portanto, em Portugal, a ideia de despedimento está associada a uma coisa que se chama trabalho precário. Ou seja, se fizeres uma resenha de todos os teus amigos, será, se calhar, uma porcentagem a rondar os 5 ou 10% dos que começaram um contrato de trabalho como efetivo. A maior parte foram contratos de 6 meses, contratos de 1 ano. Isto chama-se contratos precários. Precários, fracas condições de segurança laboral. E o que acontece é que ao fim de 6 meses, ou de 1 ano, ou de 1 ano e meio, acabam por se vir embora. Isso não é ser despedido. Isso é simplesmente não dar continuidade à relação laboral. Ser despedido é tu teres uma relação laboral que tu achas que é para continuar no tempo e alguém dizer assim, olha, não está a dar, tens que te ir embora. Ou não estou a gostar de ti, tens que ir embora. Só que este não estou a gostar de ti na lei laboral não é assim tão simples. Tem que haver uma justificação, tem que haver um procedimento, é muito difícil, segundo a lei laboral, alguém ser despedido. Essa é a realidade. E é curioso, porque a grande maioria das pessoas não tem essa percepção, até tem a percepção contrária. Mas tu disseste uma cena que é muito curiosa e que aborda logo uma dúvida, e inclusivamente um de vós até me esclareceu isso num dos vídeos, que é a questão dos tipos de contratos, que na prática só existem 2 tipos de contratos, não é? Assim, macro. Exatamente. Temos o contrato sem termo e temos o contrato com termo. O que é importante realçar? É que a norma, a regra, é o contrato sem termo. O contrato a termo já é uma exceção à lei. Já temos de entrar aqui num campo de exceção que tem que ser justificado. O que é que acontece? Há no código previsto as modalidades, a razão pela qual tu podes contratar alguém com um contrato a termo, seja certo, seja incerto. Mas tem que haver uma justificação, porque a lei laboral está prevista, está regulamentada. O contrato normal, usual, que tens que fazer é o contrato sem termo, ou seja, o que nós chamamos o efetivo. A pessoa tem que ficar logo efetiva. Qual é que é os motivos pelos quais podes contratar alguém a termo? E dentro do termo temos 2 termos. Temos o termo certo e temos o termo incerto. O termo certo já tem um final, que é uma data que já está agendada, ou seja, quando tu fazes o contrato, já sabes quando é que essa relação laboral vai acabar. E depois temos o contrato a termo incerto.
O termo incerto está, de certa forma, relacionado com o evento que vai acontecer no futuro, mas ninguém sabe quando. Um bom exemplo. Tens um trabalhador que vai de baixa e uma baixa psicológica. Tem algum problema psicológico, não sabe quando é que vai recuperar. É muito difícil dizer que aquele trabalhador vai voltar daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a um ano e meio. Então, tu fazes um contrato a termo incerto e qual é que é o termo? É quando o outro trabalhador voltar. Quando ele voltar, extingue-se o contrato de trabalho que tu fizeste. Depois, o termo certo tem sempre datas previstas. Ou seja, assinas hoje, daqui a 6 meses o contrato acaba. E estes são os dois tipos de contratos que existem. Depois existe trabalho temporário, etc., mas já estamos a entrar no campo das exceções. Sim. E já agora, porque foi essa a correção que vós me fizeste. Antigamente, não sei se era antigamente, mas pelo menos eu já tive vários contratos assim. Havia a nomenclatura de contrato de trabalho a termo incerto. Não, desculpa, por tempo indeterminado. Desculpa. Agora confundi todo. É assim, essa nomenclatura não é muito utilizada, mas é o que corresponde ao contrato sem termo. Portanto, quando dizem, é um bocado confuso, porque quando tu mais facilmente associas o tempo indeterminado ao termo incerto, não é? Parecem mais semelhantes do que ao sem termo. Mas, na verdade, o contrato por tempo indeterminado é o contrato sem termo. É por tempo indeterminado porque, em teoria, não há um limite. Portanto, é um tempo ilimitado. Esta é a ideia que está associada ao contrato sem termo. Apesar de muita gente cair no erro de associar o contrato por tempo indeterminado ao contrato a termo incerto. São coisas diferentes. Portanto, o termo incerto foi este que o Alfaiate destacou. O tempo indeterminado é o sem termo. É o efetivo. É o conhecido como efetivo. Sim. Então, a primeira questão a ter em consideração, que as pessoas devem olhar para isso, que é o que diz a lei, de uma forma generalizada, é o tipo de contrato que tem de ser feito é um contrato de efetividade. Passas logo efetivo. E depois há exceções. Pá, há situações de, olha, só preciso de um funcionário de 3 meses, ou 6 meses, ou o tempo em que esta rapariga está grávida voltar ao trabalho, por exemplo. E então aí entram os contratos a termo que já por si só já são uma exceção. Sim, só que são uma exceção que viraram regra. Se tu fores a ver, toda a gente. Ou seja, o que acontece é, tu tens na legislação do trabalho, no Código do Trabalho, tu tens, relativamente aos contratos, vamos agora falar nos contratos a termo certo, aqueles de 6 meses, um ano, são os mais comuns. Existe uma série de situações que estão descritas na lei que tu podes invocar enquanto empregador para contratar a termo certo, ou seja, para estar na exceção. Mas tu tens ainda assim que enquadrar. Ou que estás em início de atividade, ou que houve uma acréscimo de trabalho, ou que estás a abrir um novo estabelecimento. Toda a gente tem sempre exceções. O empregador consegue arranjar sempre exceções para fazer este tipo de contratos. Só que agora, em 2019, houve uma coisa extraordinária que foi uma alteração ao Código do Trabalho. E a alteração que houve ao Código do Trabalho e também às regras da Segurança Social veio permitir o quê? Veio permitir que os empregadores contratem trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração. E o que é que são um e outro? À procura de primeiro emprego é quem nunca esteve efetivo. Portanto, podemos ter 30 anos e, como nunca estivemos efetivos, somos considerados trabalhador à procura de primeiro emprego. Desempregado de longa duração é quem está inscrito como desempregado no Instituto do IFP há mais de 12 meses. Então, a nova lei. Mesmo ele já teve um contrato a termo, desde que Sim, nunca tenha tido um contrato de efetividade, é considerado primeiro emprego. exatamente. É sempre o primeiro emprego. É sempre primeiro Porque emprego. o primeiro emprego é a primeira vez que estás efetivo. Esse é que é o primeiro emprego. Tudo o resto é precário. Então, Na lei. o que é que veio acontecer em 2019? O legislador veio permitir às empresas que contratarem estes dois tipos de pessoas fazerem um contrato de efetividade, o tal que é a regra, um contrato sem termo, com um período experimental de 180 dias. Ou seja, 6 meses de período experimental. Passou Com ao o dobro. acréscimo, não, o triplo, mais. 90, O depende. máximo era Eram 90 dias, exatamente, tens razão, exatamente, é isso mesmo. Portanto, subiu para o dobro. 180 dias são 6 meses. 6 meses de período experimental realmente faz sentido quando tu vais contratar alguém como efetivo. É um tempo que te permite fazer uma gestão razoável.
E o que é que, para além disto, o que é que permitiu ao empregador? Permitiu não pagar contribuições relativamente a esses trabalhadores. Okay? Durante X tempo, agora não tenho bem presente, mas sei que houve aí um benefício em termos de segurança social. O que é que as grandes empresas estão a fazer e os trabalhadores não fazem a mais pequena ideia? Estão a contratá-los como efetivo e chega ao fim dos 6 meses, olha, foi muito bom, mas vais-te embora. E o que é que está a acontecer? As pessoas acham que tinham um contrato de 6 meses, que não foi renovado, quando na verdade estavam efetivos e simplesmente o contrato foi denunciado no período experimental, não é? Porque no período experimental tu não tens que ter motivo nenhum. No período experimental tu podes só dizer, olha, isto não está a dar. É quase como um namoro. Olha, não, isto não resultou. Há ali um namoro entre o empregador e o trabalhador, só que é um namoro que antes era de 90 dias e agora passa a ser de 180. Atenção que isto é uma exceção. Isto continua a ser só para estes dois tipos de pessoas que eu falei. Só que, e eu digo isto com conhecimento de causa relativamente a clientes e até amigos. São pessoas que foram trabalhar para essas grandes empresas, não vou dizer agora quais, mas várias empresas estão a fazer isto, foram trabalhar para lá, achavam que tinham sido contratados com contratos de 6 meses, que era como tinham sido até então, não é? Era o normal. E quando me apresentaram um contrato, na verdade dizia contrato sem termo. Aquelas pessoas estavam efetivas desde o primeiro dia naquela empresa. E ao fim de 6 meses vieram embora. No período experimental. Ou seja, Mas isso eles vinham de qualquer das formas. A única questão ali era que a empresa não pode voltar a contratá-los. Não faz sentido. para além disso, estas pessoas perderam a possibilidade de continuar, de serem consideradas trabalhadores à procura de primeiro emprego para uma real vaga para outro sítio. Não é? Ou seja, o que me estás a dizer basicamente é pode haver para as pessoas estarem atentas, porque pode haver um aproveitamento indevido por parte das empresas de contratarem como efetivos os trabalhadores e depois, dentro do período de experimental, renunciam o contrato. Dizem, Exatamente. pá, Isto, e atenção, não isto está não tem comigo. mal nenhum. Isto não tem mal nenhum. Só que a questão é, tu num período experimental, num trabalhador, tu vês que ao fim de 30 dias não dá. No outro vês que ao fim de 3 meses não dá. Eventualmente há alguns que precisas de 6 meses para avaliar. Só que estas empresas estão a levar um padrão, que é, aguentam os 6 meses e ao fim dos 6 meses, já vai à tua vida. Quando tu tens isto com 5 ou 6 trabalhadores é uma coisa. Quando tens com centenas de trabalhadores, começa a ser curioso. E isto vai levantar questões no futuro, não há dúvida nenhuma. Mas pronto, isto, isto é mesmo só para ilustrar a ideia de que nós, o facto de me terem dito, não, eu tinha um contrato de 6 meses e depois apresenta-me um contrato em que na verdade estavam efetivos, demonstra bem que na verdade as pessoas estão muito mal informadas quando se envolvem em qualquer relação jurídica, nomeadamente trabalho. Sabes que eu acho que a grande vantagem para isso é para os empregadores. Sendo muito sincero. Porquê? Porque têm a vantagem na segurança social e na prática acabam por fazer os contratos de 6 meses. Mas a grande maioria dos funcionários nem sequer usa esse argumento, primeiro, nem desconhece até que tem esses apoios. E nem sequer vai usar isso para se vender às empresas. Raríssimas pessoas fazem isso. Por exemplo, houve uma altura que eu estava elegível para uma cena qualquer do centro de emprego. Já não me lembro o que é. Também tinha a ver com esses apoios, não era de primeiro emprego, mas tinha a ver com uma cena dessas. Não era desempregado de longa duração, mas é tipo uma cena dessas, estás a ver? Se calhar até foi mesmo o primeiro emprego. Eu estava elegível para isso. E eu liguei para o centro de emprego a dizer: olha, explique-me o que é que a empresa ganha com isto. E ela disse: mas o senhor é uma empresa? Não, mas se me disser o que é que a empresa tem de vantagens, tipo descontos para a segurança social e não sei o quê, eu, quando for falar com a empresa, especialmente estes pequenos empresários que não têm esse conhecimento, eu posso lhe informar sobre isso. E tipo, o gajo olha para mim e diz assim: espera aí, entre este gajo que está desempregado e ele sabe como é que a coisa funciona, e este está desempregado e não sabe, se calhar este é melhor. Ele está-me a dizer que eu posso poupar dinheiro. E eles não me informaram. Não, isso só podemos dar essa informação às empresas. Ok. Por isso é que eu estou a dizer que mas depois eu andei à procura, mas a grande maioria das pessoas nem tem conhecimento propriamente dessa questão. Portanto, acho que aí, evidentemente, será uma vantagem para a empresa. Se eu fosse funcionário, eu ponderava, era meter o sindicato ao barulho, eventualmente para pressionar, não é? Tipo, 300 pessoas tiveram uma denúncia do período experimental. Os gajos podem chegar a tribunal e dizer: olha, nós somos muito exigentes. Só são agora, nunca foram no passado.
Estás a ver? Tipo, Não, em tribunal ganhava. Em tribunal ganhavas tudo, certeza absoluta. eu, Sabes que é curioso, sim. Em 90, mais de 95% das decisões em tribunal são a favor do trabalhador. Uhum. Eu Bem à tenho mais ou vontade. menos essa ideia. Porque ali, na relação laboral, o empregador é visto como uma besta, é um mau. Mas em tudo, em tudo. E por isso é que o código, olha, tenho aqui o código, vou-te mostrar. O código tem esta grossura. Se calhar, isto aqui são os direitos do empregador. Isto são os direitos do trabalhador. Jesus. Olha, e já que falaste dessa cena dos 6 meses, há uma coisa importante, que é os pagamentos. Por exemplo, aqui na minha zona acontece muito do género, olha pá, a gente faz aqui um contrato de 3 meses e depois pagam, não fizeram um contrato. Pagaram o primeiro mês, pagaram o segundo mês, pagaram o terceiro mês. Pá, se a pessoa quiser ser honesta e cumprir o acordo verbal que fez, é um contrato de 3 meses e aceita a renovação eventualmente. Se não quiser ser, naquele momento em que ele pagou o terceiro salário e que não o despediu a continuar a trabalhar na empresa, está efetivo. Nem é preciso três. Isto é muito curioso. O contrato de trabalho não é obrigatório ser escrito. Tu não tens que ter um contrato de trabalho. Mas a partir do momento em que não fazes contrato de trabalho, é um contrato sem termo. Ficas logo efetivo. Ou seja, vais trabalhar para um sítio sem contrato e eles pagam tudo certinho, contribuições para a Segurança Social, tudo direitinho, estás efetivo. Ponto final. E ele diz assim: olha, vais-te embora, se estivermos no período experimental é uma coisa, não é? Aí pode-te mandar embora e não tem que justificar. Mas passado o período experimental, acabou, está efetivo. E há aí só mais uma exceção, que é raríssimo, que é os contratos de muito curta duração. São aqueles contratos que têm um limite de 35 dias seguidos e, salvo erro, 70 dias por ano. Aqueles contratos sazonais não estão sujeitos a forma escrita e também não são contratos sem termo, mas têm de ser comunicados para efeitos de regularização junto às entidades, nomeadamente à ACT e até à ASAI. Mas lá está, é uma exceção. Isto que o Alfredo está a dizer é a realidade. Nós não temos que ter um contrato físico, porque as pessoas têm esta ilusão também, não só no direito do trabalho. Nós, para haver um contrato, não tem que haver um papel. Portanto, esta é uma ilusão que as pessoas têm também. Para haver um contrato, e eu digo isto também muitas vezes aos meus alunos, ainda dei esse exemplo numa aula, nós vamos ao café, pedimos um café e um pastel de nata, e isso é um contrato de compra e venda. É um contrato de consumo, só não é escrito, porque era ridículo eu ter que colocar nas cláusulas no contrato, sim senhor, um contrato entre António, dono do café não sei o quê, e Rafael, cláusula primeira, preço, 1,20€, cláusula segunda, entrega do produto, cláusula terceira, não fazia sentido, não é? Mas não deixa de ser um contrato. E aquilo que ele está a dizer faz todo o sentido. Há um contrato porque há uma relação, se não houvesse uma relação não havia prestação de trabalho e pagamento da remuneração, mas tem que haver consequências. E aqui tens outra demonstração que a lei está para o trabalhador. Na dúvida, não é? Porque como não tens como provar qual é que é a relação laboral, na dúvida qual é que é a relação? Efetividade. Não é um contrato de 6 meses, já viste? Não, não é isso. Aliás, o contrato existe, em teoria, não é? Para salvaguardar interesses das duas partes e lá está. É o início do namoro. Está tudo bem, as pessoas dão-se muito bem. Mas depois, com o passar do tempo, começam a vir as chatices e quando as coisas complicam, é bom existir ali aquele pré-acordo, as coisas estarem firmadas. Porque também há uma tendência natural das pessoas se esquecerem daquilo que acordaram, Sim. não é? Portanto, o contrato salvaguarda ambas as partes, mas também na grande maioria das situações, o pessoal tem a ideia que o contrato só prejudica o trabalhador. Porquê? Porque a empresa se vê também de pés e mãos atados na eventualidade. Por exemplo, agora vamos falar aqui dos deveres do trabalhador. Há pessoal que diz, mas eu chego a horas, todos os dias, ou eu nem me atraso muitas vezes. Tipo, o dever da assiduidade, o pessoal acha que deve receber um prémio de pontualidade e assiduidade, quando isso na realidade é um dever. Tem de ser Exatamente. cumprido. Exatamente. Aliás, é de uma perspectiva pessoal, nem sequer consigo compreender esse tipo de prémios, mas é algo da minha perspectiva pessoal, porque já é um dever por si só. Eu como empregador, não me sinto no dever de pagar alguém por chegar a horas, não é? Mas pronto, há entidades, há empresas que entendem que sim, que dão estes prémios também, de certa forma, para motivar os trabalhadores. Acredito que também o seja. E também não dão tanto no salário, acabam por dar mais um bocadinho em prémios, não é? Talvez também será a ideia por trás disso.
E diz-me uma coisa, a propósito desta questão. Imagina, é um trabalhador que chega sempre atrasado, pá, o gajo não está a ser produtivo e tal, e já se falou com ele várias vezes. Está efetivo, há forma de o despedir? Há forma de o despedir. Aqui em Leiria há uma expressão muito engraçada, não sei se utilizam aí, que é tem que se lhe fazer a cama. Ou seja, ele tem de cometer um erro muito grave. Se for só Pode, pelos atrasos. pode ser um muito grave ou podem ser vários pequeninos. O que é que acontece? Tu podes despedir um trabalhador por justa causa, seja ela qual for, tem que ser justa para ti e se ele for para o tribunal também tem que ser justa para o tribunal. E tens que começar a intentar processos disciplinares, porque os avisos que tu dás ao trabalhador não te valem nada. Tens é que começar a intentar processos disciplinares. Olha, chegaste atrasado, processo. Não fizeste isto, processo. Aconteceu isto, processo. E depois o código até prevê algumas multas que lhe podem ser aplicadas. Podes tirar-lhe 2 dias de férias. Eventuais direitos que eles tenham, por exemplo, carro de empresa, podes tirar. E começas a dar estas multas sempre ao trabalhador, processos disciplinares, até que faz o bolo, então aí consegues despedir. Ou senão ele faz uma asneira muito grande que só por si também já tem motivo para justa causa. Mas de forma geral, posso dizer que é muito complicado despedir alguém. Muito complicado mesmo. Sim, E as mas pessoas não então, têm ideia mas disso. não há um limite Aliás, na lei de atrasos, por exemplo. Eu posso dizer assim, opá, com 15 processos disciplinares posso despedir um trabalhador. não, Não, não. não. Isso é determinado casuisticamente. Lá está. E depois vais para tribunal, estás na posição do empregador, é melhor que tenhas vários argumentos a teu favor, porque senão estás numa má posição. Mas as pessoas não têm noção disto, porque quando eu digo assim, olha, estás efetivo, eles não te podem despedir. A primeira reação que as pessoas dizem é, então não podem, então pagam-me o que têm direito, eu vou-me embora. Estou lá há 20 anos, pagam-me 20 meses, vou-me embora. Não, não podes. Eles não podem. Eles podem lá escrever o que quiserem, não podes. Pode sair depois por acordo, não é? Mas um acordo é bilateral, tem que haver os dois lados, não é? Tem que chegar ali realmente a um acordo, não é pagar os 20 meses e vais-te embora. Que agora já nem são os 20 meses, porque agora houve uma alteração, não quero mentir, mas isto é talvez 2015, 2016, passa a ser 20 dias por cada ano de trabalho. Já não é o tal mês. Então, agora, deixa-me só ver se eu percebi. Nesta parte de empresa, isto porque nós estamos a falar de direitos e deveres. O pessoal nunca se pode esquecer que para ter direitos também tem deveres, tem de cumprir com coisas. Então, é um trabalhador incompetente, está sempre a chegar atrasado, a produtividade dele é zero, muito próximo de zero, está quase efetivo. Isto acontece muitas vezes. O pessoal, durante o período experimental, é espetacular, são umas máquinas e depois, qual a saber, estou efetivo. Então, a melhor maneira de se protegerem, os patrões de se protegerem em relação a isto é um elaboração de um. Ai, como é que chama? O processo disciplinar. Não, sem ser o processo disciplinar, o regulamento interno. Elaboração de um bom regulamento interno que preveja tudo o que é expectável a nível de produtividade, essas cenas todas, e depois abrir processos disciplinares sempre que existir uma não conformidade. É isso? Exatamente, exatamente. Porque lá está, estes avisos verbais não serão um argumento depois em tribunal. Porque o trabalhador pode dizer, olha, fartei de o avisar e aconteceu isto, aconteceu isto, aconteceu isto. Mas depois, Ele se diz não que há não? documentação que comprove, né, será a palavra um contra o outro. Ok. Olha, e no caso, o pessoal te colocou aqui esta questão, eu não sei se será bem da vossa alçada. Acho que é mais na área da contabilidade. No caso de não existir um contrato escrito e a entidade patronal também não está a fazer os descontos para a segurança social. Ou seja, aquilo na prática está tudo na candunguice. Não há forma de fazer prova, a não ser Aí, levando as primeiro, pessoas. em termos jurídicos, tens um contrato sem termo. Portanto, é aquilo que tínhamos falado. Então, um contrato sem termo estás efetivo. Ou seja, se tiveres que ser despedido, vai ter que ser através dos métodos que estão ao dispor da entidade empregadora para qualquer trabalhador sem termo. Depois, o que é que o trabalhador pode fazer? Pode apresentar queixa à Segurança Social. Há até um formulário próprio para apresentar queixa em que indica os meses em que trabalhou, para que não seja penalizado. Eu sou sincero, não sei se isso depois vai ser contabilizado na reforma ou não. Muito sinceramente não sei. Mas
por exemplo, para trabalhadores estrangeiros, é o suficiente para não terem problemas junto do CEF. Ou lá agora como é que lhe vão chamar com esta reestruturação. Mas é possível fazer essas queixas à Segurança Social. Do lado da entidade empregadora, é um risco tremendo. Porquê? Porque aquilo que vai beneficiar de ter alguém sem um contrato, ou seja, porquê é que as empresas fazem isto? Primeiro, poupar dinheiro em contribuições, que infelizmente em Portugal são um roubo autêntico. Esta é a realidade. Né? Portanto, a entidade empregadora paga 23,75% do seu bolso à Segurança Social relativamente a um salário de um trabalhador. É muito dinheiro. Estamos a falar de um salário de 1.000 euros, 237 euros para a empresa são lixo. É para a Segurança Social, mas para a empresa não diz nada. Absolutamente nada. E depois, para além de tentar poupar esse valor em contribuições, o que é que tenta poupar também? Tenta poupar-se ao transtorno de ter alguém agarrado por um contrato. Porque normalmente estas pessoas são aquele tipo de pessoas que lhe dizem assim: olha, não estás a fazer nada com jeito, amanhã escusas de vir. E as pessoas convencem-se que não tendo contrato escrito, não têm mesmo que ir, não têm segurança nenhuma. E é isto que as empresas ganham. Qual é o risco? De apanharem um trabalhador, se calhar como tu, que se chateia e se calhar pega no tal formulário e vai à Segurança Social e apresenta a queixa, e se calhar aquela empresa vai ter graves problemas, porque por razões óbvias, né? Portanto, para além do pagamento das contribuições atrasadas, multas, contratações por aí fora, e depois corre o risco daquele trabalhador dizer: não senhor, eu agora quero que me reconheçam a efetividade deste contrato de trabalho. E depois ele tem que ficar com aquele trabalhador. E se calhar vai ter que chegar a acordo com ele. E ele diz: sim, senhor, eu chego a acordo, mas ainda tens que meter aqui mais uma parcela por danos morais e não sei o quê. Portanto, este é o risco que as empresas correm quando não fazem contrato escrito. Sim. Sabes que agora que estás a falar disso, eu recordo, eu já tive um processo em Tribunal de Trabalho e uma das pessoas, eu não fiz isso porque eu cheguei a acordo com a empresa. Fui para o tribunal, eles aceitaram chegar a acordo logo na primeira audiência. Aliás, eu nem lá fui, foi o advogado que tratou tudo e aceitaram chegar a acordo. Mas uma das trabalhadoras tinha um problema qualquer. E o que é que ela fez? Ela foi à Segurança Social e, apesar de nós estarmos a trabalhar a recibos verdes, lá está, o falso recibo verde, tem um horário de trabalho, obedece a uma estrutura, está naquele local de trabalho, tem uma chefia, não é um recibo verde, tem que ter um contrato de trabalho. E era o nosso caso. Ela fez queixa à Segurança Social e era precisamente essa situação. Portanto, o trabalhador que lá está, se fizer queixa à Segurança Social, pode ter a sorte, eventualmente, de haver uma fiscalização, mesmo até por parte da ACT, e confirmarem que ele lá está a trabalhar, em loco, não é? No caso de ser Não é tudo na um cantina. meio, não, mesmo assim, Ah? não é um meio adequado ao espanhol. Nesse caso que indicaste, tens toda a razão. Portanto, se está no local de trabalho, a cumprir horário de trabalho, a receber uma remuneração certa ao final do mês, ou utilizar materiais daquela entidade, então é uma relação de contrato de trabalho, não é de recibos verdes, como dizes. Mas o local onde devia ter sido apresentada a queixa, ou o que quer que seja, é mesmo no Tribunal do Trabalho. Portanto, há uma ação para reconhecimento do contrato de trabalho. Para além da queixa à Segurança Social e à ACT, tem como objetivo penalizar o empregador. Tens uma ação em tribunal, no Tribunal de Trabalho, que se chama é mesmo uma ação especial para reconhecimento da relação laboral, tem como objetivo proteger o teu lado, porque tu não ganhas nada com a queixa à Segurança Social e à ACT. A ACT não vai lá à casa entregar-te um cabaz com um bacalhau e um vinho porque tu fizeste queixa do empregador. O que tu ganhas é, com essa ação, é-te reconhecida a posição no contrato de trabalho. Sim. Isso E muito se já tivesse sido despedido. Não. Sem Os ser dois? despedido. Tens as duas situações. Se tiveres sido despedido, imagina, tens esta situação. És trabalhador independente. Sendo trabalhador independente, em determinada situação, alguém te pode dizer: já não preciso de ti. Aquilo que existe é um contrato de prestação de serviço. Imagina, é como nós temos um contrato de prestação de serviços, tu pagas-nos para nós irmos aqui dar umas lives extraordinárias. Isto é um contrato de prestação de serviço. E tu dizes: olha, esta live de hoje não valeu nada, amanhã já não vale a pena. E não há nada a dizer, porque é um contrato de prestação de serviços. Outra coisa é nós estarmos todos os dias, a fazer lives todos os dias, das 9 às 5, com os teus materiais, tu a pagares um valor igual ao final do mês. Ou seja, em teoria, somos trabalhadores independentes, mas na prática somos teus trabalhadores subordinados. E depois,
Se tu nos despedires, ou seja, dispensares, nós podemos opor-nos e pedir para ser reconhecido o contrato de trabalho. Mas mesmo que não nos despeças, nós podemos pensar assim, espera lá, nós queremos ficar aqui protegidos. Portanto, vamos intentar uma ação para que seja reconhecido o contrato de trabalho, ainda antes de tu nos despedir. Uhum. Mas sabes que aconteceu-me isso e foi a própria ACT que obrigou a que isso acontecesse, sem eu ir para o Tribunal de Trabalho. Eu tive de ir para o Tribunal de Trabalho fazer valer os meus direitos. Receber férias não gozadas, essas cenas todas. Mas a ACT fez uma fiscalização e apanhou toda a gente a trabalhar, olhou para as escalas de refeição, estás a ver, tipo, N de coisas, e obrigou a empresa a passar, tipo, do dia para a noite, literalmente, foi tipo, em 1 ou 2 dias, foi assim uma cena mesmo rápida, 345 trabalhadores que estavam a recibos verdes, contrato sem termo. Estás a ver? Com reconhecimento da antiguidade. Isso foi uma exigência da ACT na fiscalização que fez. Mas é verdade que também houve uma queixa e em paralelo havia uma funcionária que estava a intentar uma ação em Tribunal de Trabalho. Mas muito importante, e isto há milhares à vontade. Milhares, talvez 100 mil pessoas neste momento a trabalhar por falsos recibos verdes. O que é que acontece? Eles são verdadeiros trabalhadores da empresa, mas passam recibo ao final do mês. O que é que acontece? E como estavam a falar, e bem, existe uma série de critérios pelo qual pode ser determinado que aquela pessoa não é um recibo verde, mas tem um contrato de trabalho. E basta ter 2. Ou seja, aquilo é se cumpre ordens do patrão, 1. Sem horário de trabalho, 2. Se utiliza o material do patrão, 3. Ou seja, existe aqui uma série de critérios, basta ter 2 destes que passa logo para contrato de trabalho. E há milhares, mas bem à vontade, milhares de pessoas com falsos recibos verdes neste momento. Por exemplo, os nadadores salvadores, normalmente é tudo recibos verdes. A exceção do pessoal que trabalha nas piscinas, mesmo assim há muitos recibos verdes. Mas na praia, é tudo recibos verdes. Não faz sentido. Porque tu tens um horário de trabalho e tens de estar fixado, estás a ver? Tipo, inclusive há um edital que está lá, disponível, de praia. Tens um horário de trabalho, obedeces a uma chefia, tens de estar integrado num plano específico de assistência a banhistas. Estás a ver? Tipo, isto para o pessoal perceber. Um trabalhador independente é o canalizador. Opá, arrebentou-me o cano, o gajo vem cá, conserta o cano, apresenta-me a conta, eu pago, está feito. Portanto, prestou-me um serviço, digamos assim. Um nadador salvador, ser um prestador de serviço era, vai à praia, salvou uma pessoa e vai embora. E recebeu pelo salvamento que fez. Agora, quando ele tem que estar lá, tem a chefia, tem de operar daquela forma, não é? E tem aquele horário específico, tem aquele local de trabalho, usar a farda, não é? Não pode ser um recibo verde. Portanto, isso há no nosso país a pontapé. Portanto, o que é que eu Aliás, costumo dizer ao pessoal? Pá, deixai-vos andar, um dia mais tarde, exigis os vossos direitos, quando for necessário. Sim, mas aí temos uma questão, porque quem contrata os nadadores salvadores na praia normalmente até é o café. O barzinho está ali, contrata o nadador salvador. Pelo menos aqui na zona de Leiria. Porque nós aqui só temos um nadador salvador o ano inteiro, que é na Nazaré. O resto, os bares são concessionados e os bares é que são responsáveis por pagarem os nadadores salvadores. E eles têm uma justificação para fazer um contrato por termo. A época balnear é esta. Vamos trabalhar nesta altura. Podemos fazer um contrato com termo, vai do dia X ao dia Y, e tu estás aqui a trabalhar. É uma justificação, entra naquelas exceções previstas na lei. Não há razão para ser falsos recibos verdes. É assim, isso é um ninho. Haverá, mas isso também é culpa do Estado. Porquê? Agora vamos falar do caso dos nadadores salvadores em concreto. Porque, imagina, dá-te uma diarreia, tu não podes ir trabalhar, o concessionário não pode explorar a praia. Tem de fechar o bar. Não tem nadador salvador. E pior, é que a capitania tem de ter conhecimento de qual é o nadador salvador que lá está. Estás a ver? Ou seja, opa, eu não posso ir que eu estou com diarreia, arranjei um amigo meu, está bem, o teu amigo não tem seguro. É nadador salvador, tem um cartão, está em dia. O capitão do Porto não o conhece, não tem lá os dados dele. Ele não tem seguro para estar a exercer a profissão, não pode estar lá. E o concessionário tem de fechar a praia. Basicamente, não pode explorar a praia. Por isso é que eles não usam isso e usam as associações de nadadores salvadores, que, por sua vez, não podem fazer isso. Porque senão, estás a ver, é que eles acabam por trabalhar o ano inteiro. Justificaria, eventualmente, meterem alguns funcionários, estás a ver?
com contrato a termo, mas não justificava a quantidade que eles metem. Eventualmente iam ter de passar algumas pessoas a contrato, até porque iam fazer vários contratos a termo com essas pessoas. Portanto, isto é um limbo e eles não têm muito por onde se lhe dar. Eu dei o exemplo dos nadadores salvadores, lá está, é uma cena concreta, mas é para o pessoal ter uma percepção do que é um prestador de serviços, o que é um falso recibo-ver. Depois eu gostava de falar aqui de duas cenas, que é as férias vencerem no dia 1 de janeiro, não é? Que é isso que acontece, tipo, no dia 1 de janeiro, eu posso ser despedido no dia 2 de janeiro. Se eu no dia 1 de janeiro ainda for funcionário da empresa, eu tenho direito a receber o subsídio de férias daquele ano. Não é do ano anterior, é daquele ano. E as férias não gozadas. É que se fores embora dia 2, além de receberes o subsídio de férias todo, vais receber 22 dias supostamente de férias, tinhas direito e que não trabalhaste. Ou seja, É praticamente 2 22 salários. dias, tem de receber os 22 dias e o subsídio de férias. São 2 salários. São 2 salários. Só das férias. O subsídio de Natal já é diferente e já é o proporcional. Ok. Mas ganhas a mesma. Cena. E para ganhar a mesma. Altamente. Eu essa cena curti. E outra cena que eu queria falar, que é a formação. Que são as 35 horas de formação anuais que são obrigatórias. Elas podem ser juntas, não é? Em períodos de 2 anos, se não estou em erro. Sim, podem transitar. E supostamente, se não forem gozadas, depois também têm que ser pagas. Mas isso já é outra conversa que os empregadores também não gostam. Mas sim, é a formação contínua na área e que a empresa é obrigada a dar essa formação. O que também, sinceramente, acaba por não acontecer muito em Portugal. Raramente as pessoas têm sequer conhecimento que a empresa é obrigada a dar formação. Mas já agora, falaste em formação contínua, mas isto podem ser vários tipos de formações. Por exemplo, eu posso dar aos meus trabalhadores uma formação de suporte básico de vida. Eles trabalham numa fábrica de calçado. Podem ter uma formação de suporte básico de vida, sendo formação certificada, entra neste bolo das 35 horas, certo? Sim. E aquela que é muito usada, que é a segurança e saúde no trabalho. Essa é a formação que é mais dada. Essa formação também conta, ou seja, acaba por ser formação. Apesar de não estar ligada àquilo que a pessoa está a fazer, também é uma formação. Ok, mas há aqui duas coisas importantes, que é, eu acho que os trabalhadores têm de ter consciência de que têm de ter um certificado da formação que fazem, certo? Portanto, tem de ser formação certificada, não é o chefe chegar à tua vez e dizer, moço, anda cá, vou-te explicar aqui como é que se mexe no Excel. Isso não é esse tipo de formação, isso pode ser formação interna, tem de ser uma formação que no final emite um certificado que fica para o trabalhador, para ele depois inclusivamente utilizá-lo no currículo, se algum dia mais tarde for trabalhar para outra empresa, certo? Exatamente. Sim. E o trabalhador não tendo essa formação, isso é fácil, porque ele não teve a formação, não teve o certificado, é fácil ele saber que não teve. Imaginemos que ele é despedido por algum motivo, ou terminou o contrato, ou uma coisa assim, e ele vai ter de receber por não ter tido a formação. As horas, recebe as horas. Porque as horas que supostamente devia estar em formação esteve a trabalhar. Por isso trabalhou mais horas do que devia, por isso recebe as horas. E muito importante, e as pessoas não têm noção disto, os créditos laborais, ou seja, os créditos que vêm de uma relação de trabalho, prescrevem ao final de um ano quando tenha acabado a relação de trabalho. Ou seja, despedi-me hoje, os créditos só prescrevem daqui a um ano. Mas os créditos prescrevem daqui a um ano, mas são todos. Ou seja, se houver uma dívida de há 20 anos atrás, quando eu estava a trabalhar há 20 anos atrás na empresa, esse crédito ainda existe hoje. Porque só prescreve daqui a um ano. Eu vou-te contar uma história muito engraçada. O Rafael também já conhece de certeza. Isto foi um professor nosso de mestrado que nos contou. Em que havia um mecânico que trabalhou 20 e qualquer coisa anos numa empresa e chegou-se ao pé do patrão e disse, olha, isto aqui é uma miséria, estou aqui a ganhar o salário mínimo há mais de 20 anos, vou-me embora, vou emigrar para o Luxemburgo. E foi falar com esse tal nosso professor, que era advogado e é até especialista em direito laboral, e ele disse-me, olha, está aqui os meus dados, trate lá disso você, eu para a semana que vem já tenho avião, vou para o Luxemburgo. E eu, então, conte-me lá o que é que você fazia lá como mecânico. Recebia as pessoas, via o que é que se passava com o carro, arranjava o carro, passava a fatura, não sei o quê, tinha o telefone da empresa, ligava aos clientes.
era um mecânico completo. O homem tratava de tudo. Tudo. Aliás, ele tinha responsabilidade dentro da empresa. A palavra dele vinculava. E ele diz-me assim, então, quanto é que você recebe? Salário mínimo? Como assim? Então, foram fazer as contas, porque, entretanto, havia um acordo de regulamentação coletiva, que também é uma coisa que também podemos falar um bocadinho, em que estava acordado, em que um mecânico, que ali foi determinado numa certa espécie, como é que ele se chama, é mecânico primeiro ou mecânico de segunda, deveria receber no mínimo 800 ou 900 euros. Então, ele, de 20 anos, foi receber a diferença do salário mínimo pelos 900 euros. De 20 anos. Mais proporcionais subsídios de Natal e de férias. Exatamente. Ou seja, ele recebeu mais de 30 mil euros. E o patrão pagou e ainda lhe disse assim, olha, vê lá se não falas muito, porque senão tenho aqui os outros todos a pedir o meu dinheiro. Pois, lá está. E olha, essa cena que tu falaste é importante, que é, pá, ou terminou o contrato, ou eu fui despedido, seja o que for. Eu tenho um período máximo de 1 ano para mover uma ação em Tribunal de Trabalho. Se eu não fizer Sim. isso dentro deste prazo, considera-se que está tudo pago e que houve um acordo. É isso? Exatamente, exatamente. Mas é de tudo o da relação laboral toda. Ou seja, se trabalhaste lá há 30 anos, podes vir pedir uma coisa que aconteceu há 25 atrás. Porque só prescreve passado um ano de terminar a relação entre o trabalhador e o Sim. empregador. Isso também faz sentido, por exemplo, imagina, eu trabalhei 20 anos numa empresa. Epá, e no primeiro mês que eu estive lá a trabalhar, o gajo ficou-me a dever horas. Mas elas até foram, apareceram, estão lá no. Eu tenho os registros do pontógrafo e tudo, está lá tudo restado, só não as pagaram, que era o primeiro mês e tal. Eu posso, passado 20 anos, exigir o pagamento dessas horas. É um direito Podes. meu. Já passou É. mais de um Começa a ano. contar, sim, começa a contar da cessação do contrato de trabalho. Ok, faz todo sentido. E E outra atenção, coisa que eu acho que é importante. não tens que cobrar só em tribunal. Essa é uma ilusão. Porque, imagina, há muitos créditos que o empregador sabe perfeitamente que tem que pagar ao trabalhador, mas está à espera que ele vá pedir. E nós não temos que pedir só em tribunal. É a mesma coisa que uma cobrança. Repara, nessa situação, o empregador é um devedor e o trabalhador é um credor. É como emprestar dinheiro a alguém. Portanto, tu podes Uhum. perfeitamente fazer uma simples notificação, até assinada por ti, carta registrada com a recepção. Tens que interpelar o devedor e depois ou paga ou não paga. Se não pagar, aí sim terás de recorrer aos meios adequados para cobrar a dívida. Mas nós temos muito esta ideia que no trabalho é tudo por ações e tudo por. Tens um bom exemplo, a TAP. A TAP vai agora cessar para aí 800 postos de trabalho, quase tudo por revogações por acordo. Revogações por acordo são acordos para cessar os contratos de trabalho. Não são despedimentos coletivos, não são extinções de postos de trabalho. O que eles disseram foi: a empresa vai ser reestruturada. Vocês têm duas hipóteses. Ou vão para a rua já e não sabem o que é que vai acontecer, ou chegamos aqui a um acordo e cada um vai recebendo a sua comissão, se calhar a sua comissão não, a sua indenização, se calhar alguns ainda ganham uma carta para o fundo de desemprego e outros nem por isso. E, portanto, a ideia de que é tudo litigioso em trabalho, é tudo no tribunal, é um erro. Não é assim. Faz Okay? sentido. E atenção, se tu interpelares o empregador para pagar, tu até podes meter a ação depois, o que conta é a interpelação. Portanto, a Como prescrição assim? está sempre associada a uma interpelação. Se tu interpelares o empregador, se tiveres prova em como notificaste o empregador para proceder ao pagamento daquele valor dentro do prazo de um ano, já não há prescrição. Ai não? Percebes? Não. Ah, então, espera aí. Essa, estás-me a dar aqui uma novidade, então já ia um gajo contra a parede. Então, eu saí, havia Certo. dívida. Eu mandei, por exemplo, um e-mail ou uma carta registada com a vice-redação, se calhar até deve ser o mais indicado. Mandei uma Sim. notificação à empresa a dizer assim: oh, agora bem, os senhores devem tanto. A partir daí, esse período de 1 ano deixa de existir? Depende. Percebes? A partir do momento em que há essa intitulação, é, é, as pessoas têm muita ideia. Eu tinha uma dívida de um carro, já comprei o carro há 25 anos e isso já prescreveu. Depende. Se dentro do prazo ordinário dos 20 anos a credora te notificou para pagar várias vezes, a partir do momento em que te notificou, já não há prescrição nenhuma. Portanto, prescreve se ninguém fizer nada.
Isto mesmo que não seja só aplicado aqui no âmbito do direito do trabalho. Tu deves-me dinheiro há 20 anos. Eu não te disse nada durante 20 anos, ok, prescreve. Mas se eu te disse alguma coisa no prazo de 20 anos, a prescrição não tem a ver com o pagamento. As pessoas pensam muito que o pagamento é que define, portanto, eu se conseguir aguentar até atingir o prazo de prescrição, depois já não pago. Não, não é verdade. Assim que recebes a cartinha para pagar, desde que haja prova de que foi feita a interpolação no meio correto, não há prescrição. Ok, faz sentido, faz sentido. Aliás, está aqui o Mendonça a dizer que o prazo de prescrição conta a partir da data da última interpelação. É isso? Ou não há prazo? Não percebi, desculpa. O Mendonça está aqui a dizer que o prazo de prescrição conta a partir da data da última interpelação. Imaginemos da última interpelação. Da última vez que eu exigia a dívida à empresa, conta o prazo, por exemplo. É isso? Exatamente. O que acontece é que depois, se interpelas e não há pagamento, começa a contar outro prazo de prescrição. É como nas multas. Tu és notificado para pagar. Reclamas. Se não fores notificado da resposta à tua reclamação, iniciou um novo prazo de prescrição com a tua reclamação. Portanto, sempre que há uma ação, uma atitude, começa a contar um novo prazo de prescrição. Okay. E aqui leva-me a outra questão que eu acho que é importante, que é assinar o recibo de vencimento e assinar a nota de quitação de dívida. Não sei se é o termo certo, quando o funcionário terminou o contrato, é despedido, ou algo do género, há ali um documento a dizer que não há valores em dívida. As pessoas devem fazê-lo ou não, no caso de deixarem que ainda têm de receber mais dinheiro? Nunca na vida. Se acharem que têm direito a alguma coisa, nunca podem assinar. Isto serve para o direito do trabalho e para qualquer outra coisa. Porque assinar aquele documento é estar a prescindir de eventuais direitos que venham a requerer. E até podem agora estar a descobrir hoje que até têm direito a mais alguma coisa, mas como terminaram o contrato o mês passado e assinaram a cartinha a dizer sim senhor, esta empresa já não me deve nada a mim, a partir desse momento já não podem requerer nada. E até podes não assinar nada, mas só o receberes o dinheiro, só o aceitares o dinheiro, é uma demonstração tácita em como aceitaste o valor. Ou seja, isso que tu estás a dizer é a tal revogação do contrato de trabalho. E na revogação do contrato de trabalho é um acordo. Podes receber de indenização 1 milhão ou 1 euro. Portanto, depende daquilo que for o acordo. Há acordos que são melhores para o empregador, outros que são melhores para o trabalhador. Assim que o trabalhador aceita o dinheiro, apesar de haver um prazo para arrependimento, ok? Mas assim que aceita o dinheiro, há uma aceitação tácita de que concorda com os termos da revogação do contrato de trabalho. Faz sentido. O que tu me estás a dizer, o meu advogado disse-me logo, desse processo que eu me vi em Tribunal de Trabalho, ele disse-me logo, no dia em que te fizerem a transferência do dinheiro, vais enviar uma notificação a dizer que não concordas com o valor que foi pago. Logo. Sim. Não precisas dizer porquê, nem nada do género. É só, deu-me lá uma cena padrão, pronto, só para eu dizer que, ok, os teus pagaram, mas calma que isto ainda não acabou e nós ainda vamos resolver esta situação. Portanto, quem saiu, acha que a empresa lhe tem de pagar mais e tal, não assina nada, senão está basicamente a estragar tudo. Sim, o silêncio, aliás, isto aqui é a lei civil. O silêncio em quase tudo é um sim. Quando dizem alguma coisa e tu estás calado, não dás uma resposta, em quase tudo é sim, concordas. Sim. Sabes que já me disseram isso, por exemplo, em relação também a questões da área do imobiliário. Por exemplo, as pessoas recebem uma notificação qualquer, uma carta registada com aviso de recepção, e não respondem. Às vezes, tipo, sei lá, intimar para o pagamento de alguma coisa. Pode ser um reconhecimento, entre aspas, da dívida, não é? Conforme. Se for extrajudicial, ou seja, se for uma carta de advogado, solicitador, a dizer, olha, você deve X ao meu cliente, por favor, pague, escusas de responder. Podes meter a carta na fogueira. Mas se for uma injunção, então em si, o silêncio vale como resposta. O que é que acontece em injunção? A injunção é muito engraçado. Tu dás entrada num processo de tribunal, que aquilo é muito rápido e até barato, aquilo custa 50, 60, 70 euros conforme o valor, e diz, esta pessoa deve-me Y,
por causa ou de um contrato de prestação de serviço, ou porque eu lhe emprestei dinheiro, e o próprio tribunal vai notificar a pessoa. Então, aí sim, se a pessoa não responder, tu estás a reconhecer aquela dívida à pessoa e mais, estás a criar um título executivo. A pessoa com aquilo avança logo para a execução. Escusa de ir a tribunal, debaterem a dívida, qual é que é o valor da dívida, não interessa. O valor que tu lá colocaste e a pessoa não respondeu, avança diretamente para a execução. Ok. Por ela não ter respondido. Uma cena de injunção. É isso? Sim. Ok. Olha, eu agora tenho aqui algumas questões também relacionadas com a parte do empregador. Porque há direitos dos trabalhadores, mas também há deveres. E, por exemplo, foi colocada aqui uma questão do pessoal dizer, por exemplo, epá, vou à casa de banho todos os dias, que assim enquanto estou sentado na sanita estou a receber. Pá, e isto, lá está, a empresa, isto é a velha questão que já se falou também há uns tempos atrás, que é, não há um período de pausa, a não ser a pausa para a refeição, definido na lei. Isto vai um bocadinho do bom senso das empresas, decidirem atribuir, mas na prática, a única coisa que tem de acontecer é a empresa não bloquear, digamos assim, o acesso à satisfação de necessidades fisiológicas que têm de ser satisfeitas naquele momento, portanto, ir à casa de banho, comer qualquer coisa. Mas há aqueles trabalhadores que indevidamente até vão mais vezes de propósito à casa de banho. No outro dia falei com o empresário e estava a dizer isso, opá, tive de despedir o gajo. Que ele ia 2 vezes, 30 minutos, 2 vezes por dia à casa de banho. Há alguma forma disto poder ser feito? Tipo, a empresa pedir uma justificação ao trabalhador, sei lá, pode sofrer de incontinência urinária. Alguma forma da empresa se precaver contra este tipo de situações? Olha, a primeira forma é o tal período experimental, porque ou é um trabalhador muito inteligente e durante 30 dias não vai à casa de banho, porque repara, se começares a ver que isso é um comportamento padronizado desde o início, é para isso que serve o período experimental, é precisamente para isso. Esta é uma. Nós temos um mercado muito fechado ainda, e a verdade é que se calhar nós ganhávamos mais ter aqui um mercado meio americano, meio nacional, meio português, porque ia fluir melhor o mercado de trabalho. E é para isso que serve o período experimental, não tem que haver chatices nenhumas. É ao fim de uma semana, olha, desculpa, não vais para aqui, não serves. E ir à casa de banho pode ser uma dessas razões. Se isso acontece depois, imagina, passado 1, 2, 3 anos, é aquela situação que falávamos ainda há pouco. A base fundamental, por muito que seja um bocado subjetiva, é se comprometer a relação de confiança entre o empregador e o trabalhador, há motivo para dar início a um processo de despedimento, que envolve todas as questões. Uma nota de culpa, depois a nota de culpa tem que especificar muito bem quais são as razões, explicar que se calhar ir à casa de banho comprometeu a produtividade no local de trabalho e encrenca uma linha de produção, ou deixou 3 clientes à espera e numa semana houve 5 reclamações. Ou seja, se tu tens um trabalhador que é, por exemplo, um guarda noturno, aquele sítio nunca teve um assalto em 20 anos, e ele vai 20 minutos por noite à casa de banho, se calhar não há razão para tu dizeres que está comprometida a confiança entre o empregador e o trabalhador. Agora, se tu tens um café que depende daquele trabalhador estar ali, que tu dás-lhe autorização para, ou combinas com ele que vais tu substituí-lo para ele poder ir à casa de banho quando ele quer, ou quando precisa. Mas de meia em meia hora ele está a sair durante 10 minutos e a maior parte das vezes não te avisa, está a comprometer a tua confiança naquele trabalho e está a comprometer a subsistência de uma relação laboral, a possibilidade de subsistir uma relação laboral. Portanto, é difícil tu conseguires aqui ter um critério objetivo para dizer sim senhor, se for à casa de banho podes despedi-lo, ou não, nunca o podes despedir. Depende daquilo que vai comprometer no local de trabalho, depende se é padronizado ou não. Agora, em termos práticos, o que é que acontece? É aquilo que dizia o Alfaiate ainda há pouco e que nós dizemos aqui, é fazer-lhe a cama. Por muito feio que isto seja, é a realidade. A maior parte destas pessoas acaba por abandonar, primeiro porque não há nenhum bom trabalhador que passe a vida na casa de banho. Não há, a menos que seja por razões de saúde. Porque alguém vai passar a vida na casa de banho é porque gosta que o tempo passe mais rápido até terminar o horário de trabalho. E este não é um bom trabalhador. Depois, porque este tipo de pessoas estão muito mais vulneráveis à pressão laboral. E pressão laboral não quer dizer assédio laboral. São coisas completamente diferentes. Uma é crime, a outra não.
E nesse caso, Explica lá isso melhor. Que o pessoal o falou aqui assédio, de pressão laboral. a pressão laboral e o assédio laboral são coisas completamente diferentes. Vou-te dar um exemplo que é relativamente objetivo. Se tu és um trabalhador que está todos os dias na casa de banho, tu vais sofrer pressão laboral por parte de toda a equipa com quem trabalhas e por parte do teu patrão. Mas se tu és simplesmente um gajo que até nem nunca vai à casa de banho, mas como até é mais ou menos chico esperto, o patrão não encarou contigo, ou a patroa não encarou contigo, porque tu buscaste o olho à filha dela, ou qualquer coisa. Imagina, algo deste género. E tu és assediado ao ponto de começaste o teu trabalho como contabilista, como solicitador, como, não sei, a servir à mesa, por exemplo, e depois, durante 3 meses, medem-te a limpar casas de banho. Estás a ver? Não tem nada de errado limpar casas de banho. O que quer dizer aqui é colocam-te a desempenhar funções que coloquem o teu caráter e a tua capacidade de gestão à prova. Isto é um assédio laboral. Portanto, a ideia de colocam-te sempre a fazer o turno noturno, pisam a lei de vez em quando, imagina, estás a almoçar, olha, não tens que ir trabalhar porque precisamos de ti, quando é para negociar as férias, tu és o único que não tem opinião, quando é para te pagar as horas suplementares, há sempre problemas contabilísticos. Percebes a ideia? Portanto, isto é assédio laboral. A pressão laboral é aquela que é muito natural e é a pressão que sofres no local de trabalho, mas também sofrerias a jogar à bola com os teus amigos se estivesse a sair 2 em 2 minutos para ir jogar. Percebes? Ou seja, isso é uma coisa. Às vezes a pressão laboral até pode ser provocada pelo o próprio fluxo de trabalho, não é? Mais acelerado, é Exatamente. a própria equipa que coloca E isso. Olha, e precisamente. uma questão em relação a turnos. Há um período na lei que está previsto, tipo, entre o turno de saída e o turno de entrada, tem de haver ali um período mínimo de descanso. São 11 horas. Sim, 11 Pronto. horas, exatamente. E depois a lei também define que a mudança de turno só pode acontecer depois da troca depois de folga suplementar. Não, dia de folga, uma coisa assim. Agora, Sim. pronto. Ou seja, as Também pessoas não. que têm. Não, pois, é isso. As pessoas têm aqueles turnos que é. Hoje entrei às 5 da manhã, amanhã entrei às 2 da tarde, depois saí às 11 da noite, entrei às 5 da manhã outra vez. Isto não pode acontecer. Tipo, saí às 11 da noite, entrei às 5 da manhã ou às 6 da manhã. Isto não pode acontecer. Não, isso não Hum. pode acontecer. Não pode acontecer. De maneira alguma. Tu não podes deixar um trabalhador de sair, dormir 6 horas e voltar ao trabalho, não é? A menos que seja por vontade dele e que esteja a ganhar horas extra, isso aí pode, não é? A partir do momento que é uma escolha do trabalhador e que a empresa deixa, está tudo bem. A partir do momento em que o empregador obriga, já não pode. Aí não pode. Sabes onde é que o único sítio onde me aconteceu isso na minha vida? Na Da função função pública. pública. Sim. Saía de um sítio às 11 da noite, entrava noutro às 6 da manhã. Pá, cheguei, lá está. E já agora para o pessoal perceber, porque é que existe este período mínimo de 11 horas? Porque o trabalhador tem de sair do trabalho, tem a família, eventualmente tem de jantar e coisas do género, e tem de preparar as coisas no dia a seguir. E também acorda e prepara-se. Portanto, eu chegava a casa, desfazer o saco, lavar as coisas e não sei o quê, passear o cão, no dia a seguir acordar, pôr as coisas e trabalhar, tipo, dormia 3, 4 horas às vezes, quando corria bem. E, portanto, isso também tem de acontecer. Mas mais questões que possam existir, por exemplo, para legais, digamos assim, para também conseguir fazer valer o cumprimento dos deveres do trabalhador. Há muita gente que se encosta, por exemplo, e depois a nível de produtividade é uma coisa que não dá propriamente para controlar. Como é que nós vamos controlar, ou melhor, não dá para obrigar as pessoas. O trabalhador está lá, está a trabalhar durante as 8 horas. Pá, mas já me aconteceu numa empresa. Eu perguntar a um trabalhador, pá, quanto tempo é que tu demoras a fazer isto? E ele, assim, a correr mal, 1 hora. E depois a própria ficha de produção daquele trabalhador tinha a mesma operação feita em 2 horas e meia. Pá, e isto acontecia às vezes propositadamente. A empresa tem alguma forma de se precaver com isto? Não, pelo contrário, a lei nem sequer permite, por exemplo, o controle da produtividade do trabalhador através, por exemplo, de mecanismos. Eu sei que, por exemplo, o Pingo Doce e a maior parte dos supermercados
tem um controlo dos segundos que tu demoras a passar o produto, exatamente, a passar o produto no código de barra. E supostamente é para fins estatísticos da empresa, mas isto está associado à ficha de trabalhador de cada um. Portanto, imagina, lá está a diferença entre pressão laboral e assédio laboral e despedimento. Portanto, tudo isto é diferente. Nunca ninguém vai ser despedido porque demorou 15 segundos a passar produtos em média, enquanto os outros demoram 4 segundos. Não pode, porque legalmente este tipo de rastreabilidade não pode ser utilizado para efeitos de despedimento, mas se calhar vai ser sujeito a pressão laboral, porque todos os colegas sabem que aquilo demora 3 vezes mais a passar os produtos, quase 4 vezes mais. E o empregador também lhe vai dizer, pá, não podes demorar tanto, assim não vais durar aqui muito tempo. Agora, a pergunta que tu fazes e o exemplo que tu deste, na verdade não tem uma resposta jurídica, é uma resposta de mercado. Porquê é que as pessoas se encostam? Isto é que tem de ser pensado. As pessoas encostam-se porque tu tens um mercado no qual tu não evolues. Qual é a probabilidade real? Portanto, estamos a falar de pessoas comuns, de entrares numa empresa a ganhar 700 euros e daí a 5 anos estás a ganhar 3 ou 4 mil. Mesmo que não seja só uma questão de dinheiro, qual é a probabilidade de tu entrares numa empresa, seres brutal e teres uma subida de 3 ou 4 categorias e eventualmente até chegares a CEO de uma empresa? Qual é a probabilidade? Pouco ou nenhuma. Porque o salário de referência nacional também é o salário mínimo nacional. Não é? Nós falamos da nossa área e podemos falar de áreas diferentes, podemos falar de arquitetos, podemos falar de médicos, não, mas arquitetos, contabilistas. Tu sais de uma licenciatura, no nosso caso, do mestrado, e se fores trabalhar para alguém, a menos que vás para as metrópoles, e tu vais ganhar um salário que ronda, na melhor das hipóteses, os 850 euros. E depois tens duas hipóteses. Ou te torna... Diz. Para um licenciado. Ou mestre, neste caso. Neste caso, até estava... Exatamente, no nosso caso, até somos mestres. E isto é o reflexo da sociedade toda. Ora, se tu estás a trabalhar numa empresa em que podes estar ali 20 anos, a tua progressão é nula, portanto tens as subidas relacionadas com o salário mínimo, tens eventualmente um prémio de assiduidade, como já falámos, tens eventualmente um cabaz de Natal de vez em quando, um bolo rei e um champanhe, mas a verdade é que tu não tens progressão. Portanto, a resposta à tua questão, primeiro, não está na consequência do trabalhador se encostar. Está na causa do trabalhador se encostar. Enquanto não houver possibilidade de progressão na carreira, as pessoas não têm motivação para progredir. Mas isto já não é jurídico, já são questões, se calhar, quase políticas do que outra coisa. Mas aí, isso também tem sido... Nem de propósito, eu hoje gravei um vídeo sobre isso. Tipo, progressão da carreira, eu acho que não é uma coisa que faça sentido. Porque a ideia de progressão da carreira é uma coisa, por exemplo, é típico da função pública, que é, tu entraste e só porque existes e que estás lá a trabalhar, vais progredindo na carreira. Isto não faz sentido, porque tu podes estar, tu entraste na mesma altura que a outra pessoa, tu és um profissional ultra competente e a outra pessoa pode ser ultra irresponsável. Não faz sentido ela progredir na carreira, que faz todo sentido ela receber o mínimo possível e imaginável, porque não está a justificar um aumento de valor. Estás a ver? E atenção, é a minha opinião. Mas isso já tem a ver com as regras de progressão da carreira. Imagina, nós tendo o nosso escritório, ninguém vai progredir no nosso escritório se não for por mérito. Mas lá está, imagina, nós falámos ainda há bocado da questão de contratares alguém como efetivo e teres um período experimental de 6 meses. Podes perfeitamente utilizar esse período experimental. Mas, por exemplo, a forma como nós trabalhamos é, alguém entra e todos os meses é sujeito a uma avaliação, a uma reunião de avaliação do trabalho que foi feito durante aquele mês. Para quê? Para que a própria pessoa tenha noção da progressão ou não. Portanto, tu podes progredir muito ao fim do primeiro mês, está tudo a correr bem, e a correr assim, o contrato vai se manter. Ao fim de 2 meses, ok, está tudo a correr bem, mantém-se. Ao fim de 3 meses, houve algo que manifestou a impossibilidade daquele contrato alguma vez continuar e ficou por ali. Portanto, a progressão da carreira tem muito a ver com a avaliação real do trabalhador. Enquanto os trabalhadores forem números, isto aqui mais uma vez, não é diabolizar as empresas, porque tomar as empresas conseguirem sair do sufoco que é a carga fiscal e contributiva, mas a questão é esta, é que tu não crias condições para haver progressão na carreira com base na meritocracia, essa aqui é a questão. Porque progressão na carreira pode ser por tudo. Por antiguidade, porque é bonito, porque tem bigode, porque não tem bigode,
porque é bom, porque é mau, porque é inteligente, porque fala português, porque fala inglês. Portanto, as regras de progressão na carreira podem ser milhentas. Faz sentido o que estás a dizer. Olha, e diz-me aqui algumas questões. Alteração do horário de trabalho. Também tem de ser feito. Imagina, há necessidade de fazer-se uma alteração do horário de trabalho. Tem de existir um pré-aviso. Tipo, tem de existir. Primeiro, tem de existir um mapa de férias, que tem de estar afixado, inclusivamente. E há períodos legais específicos, não é? Entre, pá, já nem sei ao certo, mas é entre março e novembro, ou outubro, uma coisa assim. Outubro, E, maio e outubro. pronto. E além do mapa de Aliás, férias. as férias deixa-me só dizer isso, das férias muito rápido. As férias, talvez é um dos maiores direitos que as pessoas têm como certos, que na realidade cabe ao patrão escolher as férias. Não é 50-50, não é as pessoas que escolhem tudo. Não, é o patrão é que escolhe as férias. Todas. A única obrigação que o patrão tem é dar 2 semanas seguidas entre maio e outubro. É a única obrigação que o patrão tem. A partir daí é o que escolhe as férias. E as pessoas acham-se no direito de escolher as férias e dizer que querem ter férias naquelas datas e que o patrão não deixa. O patrão é que escolhe. Isto é uma daquelas coisas que nós temos na nossa sociedade que todos achamos que é o nosso direito, mas na realidade cabe ao patrão. Sim. Há só uma questão que eu acho que também pode ser relevante, que é marido e mulher trabalham na mesma empresa, eles têm o direito a terem férias, a terem prioridade na atribuição de férias para terem férias juntos, não é? Sim. E os estrangeiros têm o direito a tirar as férias todas juntas para poderem ir ao seu país de origem. Altamente. Ou seja, podem fazer tudo seguido. Exatamente. Ok. Olha, horário noturno, a partir das 22 horas. Sim, É sim, isso? é isso. Sim, sim, das 22 às 5 ou 6. Ou 5 ou 5 ou 6. 6, assim. Okay. E depois, se essa questão das alterações de horário, elas têm de ser comunicadas. Acredito eu, pai, com 30 dias de antecedência. É isso? Não é tanto. Não é tanto. Não. Eu não tenho bem presente agora, mas acho que até é bastante pouco. Tipo 48 horas, uma coisa assim. Não, mas a alteração definitiva. Estás a falar em Alteração alteração definitiva. Ou definitiva. seja, uma empresa que trabalhava das 9 às 6 passa a trabalhar das 8 às 5. Um caso destes. Não, estava a falar, por exemplo, quem tem mapas, quem tem escalas de trabalho. Pá, eu hoje faço manhã, esta semana faço manhã, na próxima semana faço tardes, e de um momento para o outro altero-me tipo, olha, amanhã preciso que faças um horário diferente. Isso é possível? Não. Aí, logo no dia antes, não é de certeza. O Rafael está aqui a pesquisar. Porquê? Isto aqui serve para tudo. O que está nos códigos é as leis do bom senso da humanidade. O que é que acontece? Por isso é que nós temos códigos, por isso é que regulam a lei, porque a lei acaba por ser o bom senso das pessoas e por isso é que tem vindo a evoluir. Isto serve para tudo. Contrato de trabalho, contrato de arrendamento, tudo isto. Cabe no bom senso, ou seja, tudo o que nos disserem, nós pensarmos assim, mas isso pode-se. Se não cabe no bom senso, muito provavelmente não está no código. Desculpa interromper. 3 dias no caso de microempresa, 7 dias a partir de microempresa. Portanto, pequena, média. Pequenas e médias empresas já fogem daqui. As microempresas é que são só 3 dias de antecedência no máximo. A fixação da alteração do horário na empresa. Isto mesmo que seja dessa cena de turnos. Mesmo que seja essa cena de turnos. Mesmo que seja uma coisa de turnos. Da necessidade. Exatamente. O máximo que podia acontecer neste tipo de situação, isto agora prevendo a parte da empresa, imagina o seguinte, opá, eu amanhã preciso que alguém, o funcionário entrava às 2 da tarde, eu preciso que ele entre mais cedo. Pá, como eu não posso alterar o horário, o máximo que pode haver é horas extra. Ele dá horas extra no início do turno. Sim. Aí sim. Também agora, também existe um limite legal anual da quantidade de horas extra, que no Código de Trabalho é trabalho suplementar, não é? Que o trabalhador pode fazer. Exatamente, sim. Existe ali um limite. Mete aí. Eu, sinceramente, também não sei de cor. Existe um limite, ou seja, a pessoa não pode trabalhar mais do que isto. Mas porquê? Qual é que é a razão que um trabalhador não pode fazer 3 horas extra todos os dias? Não faz sentido. Porque se a empresa tem necessidade de ter um trabalhador a trabalhar 11 horas por dia, se calhar tem a necessidade de ter 2 trabalhadores e não apenas um. Sim.
E eu percebo o porquê desse limite, claro, faz todo sentido. Só que depois lá é a tal questão, as empresas também ficam de pés e mãos atados. Eu agora olho para os dois lados da barricada, que é, opá, metes mais um trabalhador, em teoria, não é? Tens de o meter logo como efetivo. E se o gajo está 3 meses ali a portar-se bem e a partir daí é um jabar de primeiro? Já aconteceu. Sim. E por isso é que as empresas, e isto é praticamente lei em Portugal, que é contrato de trabalho a termo certo, vão renovando e depois converte a contrato sem termo. Isto é praticamente a lei em Portugal, que é uma lei que não está escrita, que é a norma. E as pessoas já tomam como certo, quando vão para um trabalho, que vão assinar um contrato de 6 meses, que se vai renovar por 3 vezes e que depois se converte em sem termo. Olha, Falaste de respondendo uma à... cena que é interessante. Diz isto? Ia só responder, já encontrei aqui na lei a questão do limite do trabalho suplementar. Micro ou pequena empresa, 175 horas por ano. Média ou grande empresa, 150 horas por ano. Portanto, um trabalhador que faça mais do que isso já sabe que, a priori, a empresa já está ali em cumprir qualquer coisa. E a empresa também já fica a saber essas questões. Uma das cenas que vós falaste, qual foi a última coisa que estavas a falar, Alfaiate? Já sei. Eu é que já estou cansado a esta hora. Tinha a ver com as renovações. Vós já falaste disto aqui uma vez numa live, que tem a ver com a renovação, que agora não precisa ser 3 anos. Eu tenho 3 contratos, 6 meses, passa efetivo a seguir. É isso? Não, 2 contratos. Ou terceiro já efetivo. Antes era assim, como tu dizias. A lei foi alterada em 2019. Antes o que a lei dizia era que o limite eram 3 renovações ou 2 anos. Ou seja, se tivesse um contrato de 6 meses, ia bater nos 2 anos. Se tivesse um contrato de 1 ano, só podias ter uma renovação. Quando ias para a segunda, já tinhas atingido o limite. Então o que tinhas era um contrato de 6 meses, primeira renovação. Mais um contrato de 6 meses, segunda renovação. Mais um contrato de 6 meses, terceira renovação, e estava atingido o limite máximo e a pessoa aí ficava efetiva. Agora a lei foi alterada e o que diz é que as renovações não podem exceder a duração inicial do contrato. Isto é muito importante para as empresas, porque quem faz um contrato de 6 meses hoje está-se a esquecer que o trabalhador vai ficar efetivo ao fim de um ano e não ao fim de um ano e meio, como é costume. Okay? Com o limite dos 2 anos na mesma, com o limite dos 2 anos na mesma, só que o que acontece é, tens várias hipóteses. Contratas a pessoa por um ano, ok? Tens uma duração inicial de um ano, renova uma vez e tens uma renovação que dura também um ano. E aí atinges dos 2 anos. Não passaste nem o limite do prazo da renovação, porque a renovação não teve uma duração superior à duração inicial, foi igual, um ano, nem passaste o limite dos 2 anos. Mas se faz um contrato de 6 meses, passam 6 meses, renova uma vez, tens mais um bloco de 6 meses, quando vai para renovar outra vez já não podes, porque as renovações já atingiram o limite igual à duração inicial. E, portanto, apesar de o segundo limite alternativo serem os 2 anos, como já atingiste o primeiro limite, o trabalhador vai ficar efetivo. E hoje contratar alguém por 6 meses é um erro. Portanto, hoje o ideal, esta é a nossa sugestão, vale o que vale, é contrato de um ano com renovações de 6 meses. Ok. Olha, com renovações de 6 meses, é isso? Exatamente. Ou seja, espera aí, deixa eu ver se eu percebi. Eu faço o contrato de um ano com a possibilidade de haver a extensão desse contrato por 6 meses. Exatamente. Porquê? Porque assim, tens um contrato de um ano, depois renova 6 meses e renova outros 6 meses. Ou seja, este ano nunca vai passar o ano inicial. É exatamente um ano, um ano. Ao contrário, se fizeres, por exemplo, 6 meses, renova para outros 6. Mas como a lei nos diz que as renovações não podem ultrapassar o prazo inicial do contrato, já tens 6 meses de contrato e já renovaste outros 6. Se pudesses renovar outros 6, já tinhas 12 meses de renovações e só 6 meses de contrato inicial. A lei já não permite, desde 2019. Ou seja, havendo esta violação deste limite, converte o contrato a sem termo. Okay. Mas isto é coisa nova. Isto é recente. Isto é 2019. Ok. É possível a empresa fazer o contrato de um ano, renovar e no final desse ano dá por terminado o contrato. Isto é válido e é legal, certo? Sim, porque aí nós não estamos a falar em despedimento.
Estamos a falar de uma simples não renovação. O contrato já tinha um termo previsto e simplesmente a empresa diz que não quer renovar o contrato. Não é um verdadeiro despedimento. Ok, faz sentido. Há tantas questões relacionadas com o Código de Trabalho que um gajo, se puser aqui a analisar isso, Deus me livre, nunca mais vimos aqui. Mas é bom, é bom. Isto é um todo Do, completo. Pois, mas é bom as pessoas terem percepção de duas coisas, que é, neste momento, que houve esta alteração em 2019, 3 contratos de 6 meses e já estáis efetivos, basicamente. Se alguém vos apresentar isso, que não sejam contratos diferentes e especiais, que seja aí alguma exceção, já estáis efetivos. Porque foi a primeira vez, a segunda, a terceira, apesar do contrato dizer lá 6 meses, esse contrato já é um contrato de efetividade. É isso? Pronto. Sim. Para as E não é preciso empresas, fazer contrato novo. Segue o contrato, não é preciso escreveres o novo. Há empresas que fazem um documento, tipo declaração de efetividade, por uma questão de logística e de comunicação ao trabalhador, mas nem isso é preciso, é automático a conversão. não, a minha dúvida é, do ponto de vista do trabalhador, imagina, fizeram um contrato de 6 meses, primeiro, depois uma renovação, 6 meses, e agora fizeram a terceira renovação, ainda desconhecendo essa alteração que existiu à lei. O trabalhador, mesmo que assine esta segunda renovação, não é? Portanto, estamos num ano e meio, ele mesmo que assine isto, ele já está efetivo. Mesmo o contrato tendo lá um termo, ele já está efetivo. Já está efetivo, sim. E normalmente não assina. Normalmente é automática a renovação. Só se ninguém disser nada é que o contrato renova. Por isso é que Mas ele não tem de normalmente. receber o salário seguinte. Sim, recebeu o salário, sim, mas recebeu o salário, recebe o mesmo salário sendo um contrato a termo ou sem termo. Portanto, tu não percebes? Quanto muito pode estar na folha de salário o tipo de contrato, mas normalmente não aparece. Aparece a tua categoria profissional, salário base, um pouco mais. Tu podes não ter a noção e tu podes até estar a pensar: olha, já estou efetivo, e a empresa até achar que não. Uhum. Não, mas aqui a questão que eu me coloco é o seguinte: imagina, fazes um contrato, fazes a renovação. Quando me vais apresentar a segunda renovação, eu digo assim: não, eu já estou efetivo. E tu, não, então a gente vai te despedir. Vamos terminar o contrato. O anterior. E apesar de eu estar na empresa nesse dia, tu dizes: opá, foi um erro. E nem que me tenhas de indemnizar por aquele dia extra que eu fui. Não sei se isso é possível ou não. Estou a colocar aqui a Não questão. porque há um prazo de aviso prévio. Não porque há um prazo de aviso prévio. Ou seja, no dia a seguir, eu aviso prévio, acredito eu que seja para aí 30 dias, uma coisa do género. É Sim, conforme o conforme a contrato. duração do contrato. Sim, mas 30 dias para Não, ser. não vejas isso, que o pessoal também tem de se habituar a pesquisar. Pronto, não havendo aviso prévio antes do término do contrato, no momento de assinar esta terceira vez, não é? Foi a inicial, a primeira renovação e a segunda, não assina, está efetivo na empresa, pronto. É uma garantia a mais para o trabalhador. O mais normal é não se assinam renovações neste momento, ou seja, o contrato renova-se automaticamente se nenhuma das partes disser o contrário. Vamos imaginar, o segundo contrato de 6 meses terminava na sexta-feira. Tu na segunda-feira chegas lá e eles dizem: olha, assina aqui a renovação. Tu dizes: não, já estou efetivo, para que é que vou assinar uma renovação? E o problema é que muitas das empresas não têm conhecimento disto, principalmente as mais pequenas, aquelas empresas familiares. Não têm conhecimento disto, sempre fizeram os contratos de 6 meses e sempre vão continuar a fazer até que um dia tenham azar. Porque é aquele típico pensamento português: sempre fiz assim, sempre correu bem, porque é que eu vou estar a mudar? É até apanharam em espanhol. Apanharam em espanhol, o espanhol chegava lá na segunda-feira, eu estou efetivo. Nem pensar, mas era logo, eu estou efetivo. Era o que acontecia. Mas agora, falando para a parte das empresas, nós temos de ajuizar aqui os dois lados, não é? A parte das empresas, então neste momento o preferível é contrato de um ano com a questão de renovações de 6 meses. Isto está previsto inclusivamente no contrato inicial, é isso? Tem que estar quer dizer, não tem que estar, mas convém que esteja refletido, nem que seja por adendas ao contrato. Aquilo que diz a lei agora é: podes ter até 3 renovações e as renovações não podem ultrapassar a duração inicial do contrato. Que isto acaba de ser uma contradição, porque normalmente as renovações são iguais à duração do contrato, que é o mesmo que dizer que só vais ter uma renovação. É raríssimo tu vês um contrato em que tens uma duração inicial, seja contrato de 1 ano, contrato de 1 ano e meio, contrato de 2 anos,
e depois um período de renovação diferente. É raríssimo ver isto. Mas se calhar neste momento é o mais inteligente adaptando à lei de 2019. Lei de 2019 não, a lei que veio alterar o Código do Trabalho. Ok. É uma lei de 2019 que alterou. Por isso é que também é importante essa parte da elaboração de um bom contrato de trabalho, isto agora para as empresas, não é? Porquê? A lei, por defeito, defende imenso o trabalhador. Apesar dos trabalhadores às vezes não saberem fazer valer os seus direitos, a lei defende imenso o trabalhador. A empresa também convém que tenha ali algumas cláusulas que facilitem, digamos assim, o seu trabalho, no caso de alguma coisa não correr bem. Neste caso aqui, imaginemos que a pessoa durante os 2 anos mostrou que não tinha eventualmente a personalidade certa para a função. E dá-se por terminada a relação laboral, era um contrato a termo e fica por aí. Portanto, isto é aquela coisa que deve constar mesmo. Isto é aquela altura que vale a pena usar um profissional para fazer um contrato, não é? Exatamente, sim, porque temos um código que protege tanto os trabalhadores, se tivermos a hipótese de fazer um contrato que proteja o empregador, então melhor ainda, não é? Aliás, eu no outro dia disse isto ao Parreira e disse assim: olha, vamos começar agora a adaptar as nossas minutas e vamos começar a fazer 2 minutas para cada ato. E ele assim, então por quê? Então, olha, se tivermos um contrato de promessa de compra e venda, se for o comprador a pagar-nos a nós, temos este contrato. Se for o vendedor a pagar-nos, temos este contrato. É para E proteger isto também serve cláusulas. para as empresas. Faz sentido, faz sentido. Faz todo Não, sentido. isto é óbvio, isto é a lei da proposta e aceitação, é normal, não é? Lá está, a história do café e do pastel de nata. Imagina que não está fixado em lado nenhum. Tu vais ao café, está lá um café, está lá uma máquina de café e vários pastéis de nata. Tu chegas lá e achas que aquilo vale 70 cêntimos. E o dono acha que aquilo vale 2 euros. Se tu chegares lá e disseres, olha, dou-lhe 70 cêntimos, se calhar é por aí que vocês começam a negociar. Mas se ele disser, olha, custa 2 euros, se calhar é por aí que vocês começam a negociar. Portanto, aqui, normalmente, neste tipo de contratos, contrato de trabalho, contrato de arrendamento, contrato de prestação de serviços, quem apresenta a minuta à contraparte, normalmente é quem está em melhor posição para negociar. Porque foi quem apresentou a espinha dorsal do contrato. Tu has de ver que as pessoas que não concordam com praticamente nada não corrigem a minuta que foi apresentada. Apresentam eles próprios uma minuta. Daí é que vem a expressão: o meu advogado ou o meu solicitador já fez o meu contrato. O contrato é só um para as duas pessoas, mas cada uma tem o seu contrato. Tem a ver com isto. Quem apresenta a minuta está em melhor posição. Ou seja, até isso que tu me estás a dizer, às vezes um trabalhador, acho que isso pouquíssimas vezes vai acontecer, mas um trabalhador mais sagaz, ser ele a dizer à entidade patronal, não, eu trago-lhe cá um contrato de trabalho e nós trago-lhe a minuta. E nós discutimos aqui os pontos. Até aí era mais inteligente. Isso é mais difícil porquê? Porque normalmente, numa relação laboral, ainda por cima, quando tu és contratado para um trabalho, tu queres parecer bem ao patrão, não é? E o patrão está ali numa posição muito mais favorável do que tu. Porque o que ele te disser, muitas das vezes vais aceitar. Vais assinar e aceitar, porque tu queres o trabalho. E ainda por cima, partindo de uma empresa, vai ser sempre a empresa a fazer o contrato de trabalho e apresentar. Tu podes negociar ali alguma coisa, mas a empresa, se tiver um contrato de trabalho bem feito, bem preparado, consegue defender-se de forma que não seja explícita, que não diga lá, olha, eu posso fazer contigo tudo o que tu quiseres e tu não tens direito a nada. Não há pode meter isto, mas consegue-se defender de outras formas. Sim, isso se calhar até mais importante naquelas empresas que recorrem a mão de obra barata, digamos assim, pessoas às vezes com pouca instrução, e onde pode existir essa questão tipo da baixa produtividade, até já situações de roubos, eu tomei conhecimento, e isso depois, mesmo a gente sabendo que essa cena existe, depois é preciso fazer prova, e para se conseguir despedir um trabalhador por esta causa, não é assim tão fácil quanto se pensa. E, portanto, um bom contrato bem elaborado acaba por defender a empresa em algumas coisas. É isso? Sim, Exatamente. sim. E o regulamento interno também. Porque até podes fazer um bom regulamento interno e dizer no contrato de trabalho que o trabalhador aceita o regulamento interno como está e que concorda com ele. Okay. Isso o Apesar das regulamento normas interno. não estarem todas no contrato, apontam para o regulamento. Ok. E agora diz-me só o seguinte: o regulamento interno é um documento que tem de ser escrito por alguém da empresa, um advogado, um solicitador.
Não. Ele tem de ser escrito, mas principalmente tem de ser afixado. Até pode ser o patrão a escrevê-lo. Não é um documento que tenha que ser, não é nenhuma escritura pública nem um documento particular autenticado. É um documento da empresa que tem de ser, está sujeito a consulta por parte dos trabalhadores. Quando há comissão de trabalhadores, a comissão tem que se pronunciar sobre o regulamento. Ele tem de ser afixado nos locais, nos estabelecimentos, tem de ser dado a conhecer no momento da celebração de cada contrato de trabalho, mas não tem de ser ninguém específico elaborado. Mas aí haverá vantagem em ser algum profissional da área? Era aí que eu ia a seguir, claro, como qualquer contrato. O contrato de arrendamento tem de ser um profissional a escrevê-lo? Não, não tem, mas se calhar evitas alguns disparates, não é? Contrato de trabalho tem de ser um profissional a escrevê-lo? Não, não tem, mas se calhar evitas ter um trabalhador efetivo ao fim de um ano, não é? Se calhar um contrato de Eu prestação de passei serviço. por isso, amigo. Eu passei por Estás a isso. perceber? A questão de teres um profissional, isto é como tudo, é como cortares o cabelo em casa. No teu caso, não. Mas no nosso caso, eu posso cortar o cabelo em casa? Posso, mas fica uma miséria. Por isso é que eu vou a um cabeleireiro. É como tudo. Existem profissionais para todas as áreas, sejam elas mais eloquentes, sejam elas mais reputadas ou não, mas existem profissões para tudo e cargos para tudo. E a malta tem que se convencer que os contratos também têm profissionais competentes para os escrever, para os debater, para os pensar, que uma cláusula, se calhar são 3 linhas, mas estão ali horas de debate. Nós já passámos horas a debater uma cláusula de um contrato. Já mudámos, já apagámos, já trocámos, já... Porque uma cláusula de um contrato vai nos obrigar a consultar 4 tipos de lei que têm 300 artigos cada um, 50 acórdãos dos tribunais, 2 manuais de 2 autores, discutir entre nós, ir ver os apontamentos das aulas da licenciatura e do mestrado, tentar recordar as noites de copos que tivemos a discutir a legislação. Portanto, uma cláusula. E é esse o background que a malta normalmente não tem. Que é a mesma história de cortar o cabelo. Não, faz todo sentido. E especialmente para a parte das empresas, não é? Pá, o trabalhador normalmente é um bocadinho o sujeitar-se. Quer trabalhar naquela empresa, pá, é aquele contrato, aceita ou não. Também tem essa liberdade de não aceitar e não trabalhar lá. É um direito que tem. O empregador é que, como a lei defende tanto o trabalhador, opá, convém ter bastante atenção a essa questão, não é? Lá está, é o que se costuma dizer. Uma pequena vírgula às vezes altera tudo. E aí ainda mais, num contrato tão extenso. Eu já tive contratos de trabalho que, por estarem mal redigidos, abonaram a meu favor. Pá, tinham lá cláusulas que não faziam sentido, estás a ver? Até que eram contraditórias e aquilo abonou a meu favor, em vários aspectos. E é outra coisa que o pessoal discutiu comigo, tótil mesmo. A lei prevê o período para término do trabalho, do turno, que é um período de 15 minutos, que é pago como se fosse uma hora de trabalho normal. Além disso, que pode acontecer, em alguns serviços, é pago como trabalho suplementar, ou seja, eu saio às 18, 17h59, entra um cliente e eu demorei 1 hora a atender aquele cliente, aquilo é 1 hora de trabalho suplementar que é pago, apesar de não ter sido solicitado, certo? Exatamente. Sim. E atenção que esses 15 minutos não são pagos no imediato. Eles só têm de ser pagos quando prefazem 4 horas. Atenção. Portanto, eles têm de ser contabilizados, mas principalmente para as empresas que correm à técnica do cartãozinho, de picar o ponto. Eles não têm que te pagar ao final do mês 2 minutos, porque fizeste mais 2 minutos. A ideia são 15 minutos para finalizar o trabalho, trocas de turno, momentos finais, e há ali uma ideia de que o empregador não deve ser penalizado. Portanto, imagina, 15 minutos não é nada. Tu andavas ali um bocadinho a pisar ovos para receberes 15 minutos a ganhar mais 25% que era trabalho suplementar. Estás a perceber? Então o legislador o que é que permitiu? Dá 15 minutos que são pagos como normais e não são pagos logo, porque o trabalhador não tinha noção. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Mas quando prefazem 4 horas, que já é um valor interessante, aí têm de ser pagos. Ou então no final do contrato de trabalho. Sim, foi o que me aconteceu. No meu caso, trabalhei só um mês e decidi fazer só assim, mas no final exigi isso, cada minuto. E a senhora dos recursos humanos riu-se da minha cara, dizendo: vai-me dizer que a lei diz que tem de pagar cada minuto que trabalhou. Eu disse: sim, e vai ter de os pagar, porque eu vou me chatear por causa disso.
Mas aquilo foi uma questão de pirraça. Estou a falar, olha, nas minhas contas, aquilo era qualquer coisa como tipo 20 euros. Estás a ver? Nem valia a pena me chatear. E depois a empresa pagou para aí 60. Mas aquilo foi só uma questão mesmo de pirraça, só para mostrar às outras pessoas que lá trabalhavam que eles têm direito e que isso tem de ser pago. Foi mesmo só por causa por esse motivo que eu fiz questão de o exigir. Bem, companheiros, eu não vos vou roubar muito mais tempo. Nós já falámos aqui de muita cena, que é para a parte das empresas, que é para a parte do pessoal. Eu não sei quantas pessoas é que estão desse lado, mas Temos aqui, 20, chegamos ali à casa dos 30. mas aqui neste momento 96, 97 pessoas. Tipo, o pessoal está aqui maluco e é fazer perguntas. Opa, mas o Código de Trabalho tem muita coisa, pois nós vamos ponderar a ver se podemos falar disto outra vez, uma coisa do género. Opa, eu agradeço-vos porque foi mesmo. Opa, pode ser para segunda-feira? Sim, e foi assim de urgência. Muito obrigado desde já. E portanto, pessoal, também se tiver perguntas, pode deixar no vosso TikTok, certo? Sem stress. Pode, pode, pode. Aliás, nós vamos fazer um vídeo depois a falar sobre esta live. As pessoas comentam com a pergunta e depois nós respondemos também em vídeo. Não há problema nenhum. Ok, tranquilo. Olha, muito obrigado mesmo. Um abraço. Tchau, Daniel. Obrigado, Um abraço. obrigado. Até amanhã. Tchau. Um abraço. Obrigado.